Se os alienígenas algum dia precisarem fazer contato conosco, humanos, 2024 parece ser o ano para isso acontecer. Não apenas o número de avistamentos de OVNIs e alienígenas atingiu o nível mais alto, mas algo muito impensável acabou de acontecer. Uma espaçonave alienígena terrivelmente enorme foi vista durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso significa que esses alienígenas participarão da guerra em curso? Eles já tomaram partido? Ou estão aqui para atacar a humanidade como um todo? Bem-vindo ao Orbit PT. Os OVNIs são sempre misteriosos e dizem que desaparecem no ar em velocidades extremamente rápidas. Mas alguns caçadores de OVNIs e alienígenas têm a sorte de obter provas desses OVNIs por meio de gravações de vídeo. Embora alguns digam que esta filmagem foi adulterada e é falsa, um grande número de pessoas realmente acredita que esses avistamentos de OVNIs são legítimos. E para adicionar a essa lista de avistamentos legítimos de OVNIs, temos que ir até a Ucrânia, onde há uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia há mais de 2 anos. E para piorar a situação para a Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, disse recentemente que utilizaria armas nucleares se a NATO enviasse as suas tropas para o terreno para lutar contra a Rússia ao lado da Ucrânia. Есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что, все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир. E foi depois desta horrenda ameaça nuclear de Putin que um OVNI de aparência misteriosamente sinistra foi visto por soldados ucranianos. Esta é a primeira vez que um OVNI foi avistado em uma zona de guerra. Normalmente OVNIs têm sido vistos acima das cidades e também sobre as montanhas. Mas nunca um OVNI foi avistado durante uma guerra ativa por soldados. A filmagem mostra soldados ucranianos do 46º Batalhão totalmente sem palavras e horrorizados ao ver o OVNI bem na sua frente. Você não pode culpá-los por tal reação, pois por um minuto eles realmente pensaram que era uma nova aeronave russa que estava pronta para atacá-los com uma arma nuclear. Mas este OVNI tinha formato de disco e estava completamente estacionário, flutuando no ar durante todo o período. Isto confundiu completamente os soldados ucranianos, que podem ser ouvidos a xingar em russo, por medo de não serem capazes de compreender o que acabaram de testemunhar. Что это за херня? Закрытая тарелка. Ну, блядь. А ну, приблизь еще. На месте стоите, больше. На месте, блядь. А в теплак ничего не светит? A filmagem assustadora foi capturada pelo 46º Batalhão por meio de um drone quadricóptero com visão de calor usado pelas Forças Armadas ucranianas. Este misterioso objeto flutuante tem uma notável semelhança com o Fantasma de Bagdá, um objeto fino e cilíndrico avistado acima do Iraque em maio de 2022 pela câmera infravermelha de calor de um drone Reaper da Força Aérea dos Estados Unidos. Surpreendentemente, um vídeo vazado do Exército dos Estados Unidos em 2018 mostra imagens de um OVNI em forma de água-viva pairando sobre uma base de operações conjuntas dos Estados Unidos no Iraque. O OVNI em forma de água-viva foi oficialmente designado pelas agências de inteligência dos Estados Unidos como um UAP, um fenômeno aéreo não identificado. A imagem usada para capturar esta filmagem é infravermelho termográfico prospectivo e, em muitos casos, o OVNI é visto como transparente, assim como Yalta fez no filme de ficção científica dos anos 1980, Predador. Então, por que as naves alienígenas estão aparecendo em bases militares ao redor do mundo e agora diretamente no campo de batalha? Mas voltando ao OVNI avistado na Ucrânia, seria apenas um drone russo avançado ou um OVNI real que estava lá para vigiar os homens de Putin depois de ele ter feito uma ameaça nuclear? À medida que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua, existe a possibilidade de que este disco ou discos voadores possam fazer mais aparições e talvez até fazer sentir a sua presença ao envolverem-se ativamente na guerra. Se isso acontecer, poderemos nós, como humanidade, nos defender contra esse inimigo alienígena super avançado? A invasão alienígena sempre foi o fascínio dos diretores de ficção científica, com filmes como Dia da Independência e Ataque de Marte sendo os favoritos dos fãs. Em ambos os filmes, o enredo é bem simples: alienígenas vêm à Terra e isso resulta em uma invasão completa.
E as nossas armas militares não têm qualquer hipótese contra sua tecnologia super avançada. Mas, por algum milagre de Hollywood, encontramos uma fraqueza ou uma brecha em sua armadura e isso nos ajuda a vencer a guerra contra esses alienígenas. Mas será que esse será realmente o caso quando um ataque alienígena real acontecer? Estarão os militares de todo o mundo prontos para trabalhar juntos como uma força conjunta no caso de uma ameaça tão iminente? No caso de um ataque alienígena acontecer amanhã, as superpotências mundiais terão de unir todo o seu poderio militar para defender o nosso planeta contra estes invasores espaciais. Mas assumindo que a espécie alienígena que nos ataca é realmente avançada, será que as nossas armas terrestres têm alguma hipótese contra o seu armamento superior? Nos filmes de Hollywood, foi demonstrado que os alienígenas possuem lasers poderosos que vaporizam seus alvos. Se esse for realmente o caso, então as nossas forças militares terrestres têm a armadura adequada para protegê-las de tais lasers futuristas. Às vezes, também é mostrado nesses filmes que a nave alienígena tem algum tipo de campo de força que a protege de ataques externos e mísseis. Temos armamento avançado para penetrar em tais campos de força? Falando também em lasers, a Marinha dos Estados Unidos também possui seu próprio laser chamado ANSEC-3 Laser Weapon System. Ele pode abater um pequeno UAV em apenas 2 segundos. Este laser em sua forma mais poderosa pode ser a única arma formidável para os alienígenas. Porque, como visto na maioria dos vídeos de OVNIs, as aeronaves alienígenas são capazes de se mover rapidamente de um ponto a outro, tornando assim difícil ou simplesmente impossível que nossos mísseis balísticos os atinjam. Mesmo os nossos atuais mísseis de busca de calor podem ter dificuldade em atingir estas naves espaciais. Como medida moribunda, poderemos eventualmente ter de nos voltar para o nosso arsenal de armas nucleares. Esperemos que nunca tenhamos que recorrer ao uso desta arma destruidora de vidas. Mas se chegarmos a isso, a nossa melhor opção será usar a Tsar Bomba, que é a arma nuclear mais poderosa alguma vez criada e testada pela União Soviética no ano de 1961. Produziu uma explosão equivalente a 57 megatons de TNT. Nesta base de comparação, a bomba de Hiroshima tinha cerca de 15 quilotons, enquanto a de Nagasaki tinha 25 quilotons, meros bebés em comparação com este rolo compressor nuclear. E mesmo que utilizássemos a Tsar Bomba, teria de ser um ataque aéreo médio, pois qualquer coisa em terra resultaria num grande número de vítimas. Mas se a nave alienígena for capaz de abater a Tsar Bomba antes mesmo que ela os atinja, então ficaremos completamente sem opções. Portanto, esperemos que sempre que esta espécie alienígena avançada fizer contato conosco na Terra, venha com uma mensagem de paz e amizade e não de guerra e destruição. Mas o que você acha que acontecerá se os alienígenas planejarem atacar a Terra em busca de seus recursos?